Que de olho nessa quebra de sigilo está também a CPI do 8 de janeiro. Parlamentares da base governistas querem pautar essa semana, lá na CPI do 8 de janeiro, um requerimento para ter acesso às transações bancárias feitas por Jair Bolsonaro e por Michele Bolsonaro. Essas informações seriam requisitadas ao COAF. Aliás, em entrevista nesse final de semana, Bolsonaro criticou essas informações que estão sendo liberadas pelo COAF, né, e que acabam abastecendo, inclusive, a CPI. Um dos relatórios de inteligência financeira produzidos pelo órgão mostrou, por exemplo, que Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais em doações via Pix. Vamos lá, Thales. Faz sentido a CPI do 8 de janeiro pedir essas informações bancárias de Michele e de Bolsonaro? Isso tem a ver com o 8 de janeiro ou eles estão extrapolando? O raciocínio deles é de que o dinheiro das joias pode ter servido para abastecer algumas operações do 8 de janeiro, a vinda de algumas pessoas, etc. e tal. Então, é essa a especulação deles. O caso é que vai ter uma discussão muito grande dentro da CPI. O presidente da CPI não é muito favorável, o Arthur Maia. Ele vai tentar barrar. Os governistas têm maioria na CPI, mas é uma maioria tênue, não é uma maioria avassaladora. Então, vai ter muita discussão, não é certo que consigam fazer isso. Agora, o clima no Congresso, inclusive entre as pessoas da CPI, inclusive entre os oposicionistas, é de que o risco de prisão do Bolsonaro está cada dia maior, de que vai ser praticamente por causa dessa questão das joias, que ele corre sério risco de prisão. Inclusive, essa questão dos advogados, da quebra de confiança do advogado, isso daí aumenta a suspeita de que a situação ali é muito séria. Então, por isso é que vai ter uma operação da oposição de tentar blindar e evitar ao máximo que o caso das joias entre na CPI. Há também discussão sobre a elaboração de outra CPI específica sobre as joias. Mas o governo não está querendo muito abrir novas CPIs, porque CPI, a essa altura do campeonato, você tendo que aprovar projetos, discutir projetos como o arcabouço, como a reforma tributária, projetos fundamentais para o governo, nessa altura do campeonato, você abrir uma outra CPI, abrir uma outra linha de discussão na sociedade muito grande, você apaga um pouco a questão das reformas necessárias para o governo. E você, Madalena, você acha que é caso de a CPI pedir esses dados bancários da Michele e também do Bolsonaro ou não? Está extrapolando aí o assunto 8 de janeiro. Ué, para investigar não serve, mas para fazer marketing, eu, se fosse deputada da CPI, pediria. Imagina cada live boa que dá para você fazer com isso aí. Você poder fazer marketing usando dinheiro público e fingindo que está investigando, tem coisa melhor? Eu também não julgo, não, Fabiola. Enquanto houver otário, malandro não morre de fome. Estão lá no papel deles de pedir. Vai que alguém deixa, vão fazer uma festa com isso aí. Vai ser vídeo para eleição municipal, vídeo para 2026, baixaria em rede social. Se bobear, um compra briga com o outro. Aí entra os filhos do Bolsonaro no meio. Quem sabe o Carluxo, que eu não sei, sequestraram o Carluxo, está sumido, ele reaparece também, vira aquela salada toda. Mas, enfim, fora dessa bagunça que eles querem fazer, eu achei muito interessante a escolha do advogado, porque eles pegaram uma pessoa muito influente. Não sei se vocês conhecem Daniel Bialski, foi presidente do clube A Hebraica aqui em São Paulo, é uma pessoa muito conhecida no meio judaico, sobretudo de caridade. Ele é da sinagoga Betel há muitos anos, muitos, desde mocinho. E ele é um advogado criminalista com muita entrada em tudo que é canto. Você sabe de quem que ele foi advogado?
Sérgio Cabral. Ele largou lá no meio, mas ele foi o advogado Sérgio Cabral. Ele foi advogado também do Paulo Preto. Lembra o escândalo da Dersa aqui em São Paulo com os tucanos? Ele foi advogado do Paulo Preto. Ele foi advogado do André Estanches. Até hoje ele está lá no Corinthians, acho que tem um cargo de conselho, alguma coisa assim. É um homem que é um bom advogado criminalista, também já pegou na área do crime, mesmo criminalidade organizada, muito cliente grande, e nessa área do pessoal que é meio, sabe, borderline entre política e crime, ele também pegou muita gente grande e continua sendo uma pessoa muito influente no meio judaico. Ele é bolsonarista, Fabiola, de carteirinha. Tanto que quando foi a eleição, acho que faz uns anos, durante o governo do Bolsonaro, a eleição para a presidência do clube, a Hebraica, deu a maior confusão isso dele estar fazendo publicação bolsonarista. Mas, enfim, pegou alguém que é conhecido como bolsonarista, mas que não é, vamos dizer, como a gente vê esses arrivistas, ele não é apenas um bolsonarista, ele é uma pessoa muito influente. Então, pelo calibre do advogado, a gente vê que a coisa não está simples, né? Até porque o Frederic Vassef, muito bom resolvedor de tudo, enquanto o Bolsonaro está no poder. O Bolsonaro saindo do poder não está resolvendo as coisas bem. Tem a situação dele toda exposta aí. A gente vê, eu acho que uma movimentação importante que pode indicar ou informações ou receio de alguma prisão próxima ali na família.